Olá pessoas lindas e conscientes, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje temos mais um testemunho aqui no canal para vocês sobre o narcisista viciado. Vocês vão ver aqui esse testemunho, o primeiro que eu falo sobre essa parte de vícios, alguns testemunhos que a gente já teve aqui que falou bastante sobre assim o comportamento padrão deles, e esse de hoje é um mais agressivo por conta das drogas, dos vícios. E vocês vão acompanhar aqui através da minha leitura desse relato. Então vamos ao relato de hoje. Boa tarde, Cris. Eu moro nos Estados Unidos e amo o seu canal. Gostaria de contar minha história com o meu ex-narcisista. Eu tinha saído de um relacionamento e fui morar em um quarto alugado na casa de um grande amigo no qual o narc, que ela chama de narc, também morava. Meu ex-narc, sempre amável com todos, fez amizade comigo. Lembro que a minha mãe veio me visitar do Brasil, até flores ele comprou para ela, e minha mãe ficou encantada com ele. Eu até então era estudante de enfermagem no exterior. Quando estava estudando na sala de jantar, ele sempre vinha conversar comigo, sempre muito amável. Desde mais ou menos um ano que estava morando lá, ele começou com a história de que tinha se apaixonado por mim. E no caso, como eu sempre escutava louvor em casa e ia toda semana à igreja, ele usou esses argumentos, falando que já tinha sido membro e auxiliava o pastor, e que se namorássemos, ele iria voltar para a igreja. Mas com o tempo, nada disso aconteceu. Na verdade, ele estava interessado nos papéis de legalização que ele pensou que eu passaria para ele, pois sou legalizada aqui. Na época, mesmo com a amizade, ele bebia e disse que iria parar, mas não parou nada, e ainda descobri que ele usava cocaína. Meu mundo caiu, mas aí eu já estava envolvida. Quando comecei a cobrar da não mudança, veio os xingamentos, gritos, murros na parede, já chegou a me empurrar. Quebrou meu carro 3 vezes. Então, me formei, comecei a trabalhar na área, comprei uma casa aqui. E depois que comprei essa casa, mesmo terminados, ele enlouqueceu porque ele nunca consegue juntar nenhum centavo. Me ligava sem parar chorando, me prometendo que ia para a igreja, fazer terapia, e eu não sei como que eu acreditei e coloquei esse cara dentro da minha casa. E ele me enganou por 10 meses dizendo que não estava fazendo drogas. Só que eu tinha pesadelos constantes. Eu acordava gritando ou gemendo dos pesadelos e ele me acusava ainda de que eu estava tendo sonhos eróticos com outros homens. Minha intuição gritava o dia todo que algo estava errado, e eu tenho muita fé e sempre orando a Deus para me libertar daquilo, pois ele ficava bom por uma semana, na outra gritava, dava murros na parede, ameaçava quase me bater. Me empurrou uma vez, me deu um soco nas costas, já chegou a jogar água e cerveja em mim. Até que um dia eu estava no primeiro piso da casa e ele no segundo. E ele veio para o primeiro, pegou a carteira, a chave do carro, e na hora eu pensei, vou olhar na carteira dele quando estiver tomando banho. E aí eu encontrei cocaína na carteira dele. Na hora, mostrei a ele e pedi que arrumasse um lugar e saísse da minha casa. E ele ainda tentando me convencer de que o amigo tinha colocado na carteira dele por engano. E depois, como eu disse que eu não acreditava, que eu não era idiota, ele confessou e disse que podia até usar, mas que me amava. Na semana seguinte ele saiu. Depois disso, a ex-esposa dele me manda uma mensagem no Messenger para saber o endereço dele, para mandar a carta de divórcio. Então pedi a ela se podíamos conversar. Liguei para ela e ficamos 4 horas conversando. E às 4 horas ela só me contando as coisas loucas que ele fez com ela. Eles têm 2 filhas e ele foi proibido de ver as crianças por 3 anos porque ele tentou matá-la. Colocou até faca no pescoço dela e ameaçou matar ela e as filhas. E disse também que ele já quebrou o nariz dela. E que ele foi presbítero por 8 anos e bebia e usava drogas escondido. Eu fiquei horrorizada. Quando terminamos, ele ficou sabendo de um rapaz que queria namorar comigo. Ele foi lá, quebrou o carro do cara todinho. O carro era 0 km, tinha comprado há 1 semana atrás quando isso aconteceu. Ele, nas paranoias das drogas,
pega a foto minha e coloca no Facebook dele falando que estou saindo com um amigo dele que eu nem conheço. Enfim, não me deixe em paz. Com todas essas atitudes loucas dele, 2 melhores amigos dele acabou a amizade com ele. O karma para ele já está vindo. Essa semana meu amigo, ao qual ele vive lá, me mandou foto de uma pílula que ele está também usando. Ele está usando álcool, cocaína e opioides juntos. Não sei o que é esse último que ela falou aqui, mas tudo bem. Graças a Deus, ele me deu livramento de um ser das trevas desse. Na rua ele é um amor de pessoa com os amigos não acreditavam no que a ex-esposa dizia. Mas como ele quebrou meu carro 3 vezes, do cara que queria namorar comigo e temos vídeo provando, e ainda voltou uma outra vez e furou os 2 pneus do carro do cara que eu aluguei um quarto na minha casa. Então ele foi desmascarado e até os amigos estão se afastando. Ah, esqueci de falar que a ex-esposa me contou que pegou mensagens dele falando com um amigo que estava com 3 prostitutas. E o lugar que ele pegou essas prostitutas é um lugar horrível, que só tem drogados morando nas ruas. É o pior lugar da cidade. Fora que ele ia para casas de prostituição também. Senti tanto nojo disso tudo. Até agora não consigo me perdoar de ter ficado com um cara tão nojento desse. Passei a ter contato com a ex-esposa dele e ela me disse que ele foi diagnosticado com transtorno de dupla personalidade. Daí a sensação que eu tinha de que estava lidando com um anjo e um diabo ao mesmo tempo. Eu acredito que ele seja narcisista porque fiz um teste com ele de 50 perguntas para saber se era narcisista. E ele teve 25 e no vídeo falava que se tivesse 15 era considerado narcisista. Ele era 2 pessoas diferentes. Ao mesmo tempo que era muito amoroso, queria me abraçar e beijar o tempo todo, quando alguma coisa o chateava, começava a gritar, dar murro nos móveis, quebrava tudo, até o próprio celular ele quebrou. O tempo todo falando que queria ter filho, beijava minha barriga, o tempo todo, até conversava com o bebê imaginário. Quando ele estava bem, ele me fazia muito carinho, palavras carinhosas, dessa parte eu tenho até saudade. Mas quando estava nervoso, me chamava de burra, prostituta, já chegou a falar que eu tinha espírito de Jezabel. Um dia, quando namorávamos, ele fez video call, eu estava na porta da igreja. Ele chegou depois de 30 minutos na igreja, sujo do trabalho, se assentou perto de mim e me disse que era para eu ver do que ele seria capaz caso eu o traísse. Estava com ele desde novembro de 2019, mas terminávamos a cada mês praticamente. Ficávamos 2 meses separados e voltávamos novamente. Ele fazia 1000 promessas de mudança. Ele trabalhava na carpintaria, mas gastava tudo com bebidas e drogas. Nem pensão paga direito. A cada 3 meses ele vai lá e paga só 1 mês. A ex me contou. A ex fez ordem de restrição contra ele. Diz ela que ele não respeitava e já foi preso algumas vezes na porta dele. E como estava bêbado, teve DUI, mas fiquei sabendo depois do término. Ele chorava da última vez que terminamos, o tempo todo ele falava que me amava, 1000 promessas de mudanças vazias, me prometia que ia salvar dinheiro para montarmos um negócio, mas nunca vi $1 dele, super egoísta, nunca me deu presentes. A ex me disse que semana passada ele estava ligando privado para o celular do trabalho dela, porque o dela ele não tem o número e nem sabe o endereço dela, deixando voicemail chamando de baby e que estava com saudades. E na mesma hora ele estava ligando para mim. E o amigo em comum disse que ele liga para toda a lista telefônica de mulheres que ele tem, chamando para sair. Esqueci de comentar que ele falava que íamos ficar juntos até ficar velhinhos, e ele iria mostrar para a mãe das filhas dele que ele podia ficar casado para sempre, porque foi ela que não quis mais ele, e que ele lutou muito pelo casamento. Falava que ele era o melhor homem que eu já tinha conseguido e que ia me provar isso, que tínhamos nos separado algumas vezes, mas desta vez ele iria me honrar, que o sonho dele era ter uma família novamente, porque através das filhas ele tinha aprendido o que era o amor, porque a mãe dele tinha morrido quando ele era pequeno e que o pai tinha dado ele aos tios. Uma vez, bêbado,
ele gritava nomes horríveis para mim e dizia que porque a única mulher que ele tinha amado era a mãe dele. Por último, ele foi à minha casa na sexta e quebrou o meu farol traseiro e furou os 2 pneus do carro do meu inquilino. E que ainda teve a audácia de ir à minha casa no outro dia e tentar arrombar minha porta. Como não conseguiu, quebrou minha janela. Meu inquilino estava em casa, acordou, ligou a luz e ele saiu correndo. Acionei a polícia e fiz uma ordem restritiva contra ele. O bom é que Deus me guarda, porque na segunda da mesma semana fui à igreja e Deus deu uma revelação ao presbítero. E ele me chamou depois do culto e me mandou ungir as minhas portas, que algo aconteceria na minha casa, e me entregou o óleo ungido. E eu assim fiz, ungi todas as portas e janelas também. Deus me livrou, porque esse louco ia quebrar toda a minha casa. Gente, eles não têm muita noção, né? As drogas, a bebida, a agressividade fica ainda pior. E imagina nos Estados Unidos, que a lei realmente é muito mais rígida. Ele já foi preso várias vezes e se ele continuar fazendo isso, como ela falou, ela filmou, ela tem provas, ele vai ser preso e nem fiança vai poder mais pagar. Essas pessoas realmente, eles são perdidos. A gente tem que orar pedindo para Deus ter misericórdia, né? Porque, olha, não é fácil não. Contato zero, não adianta você tentar ajudá-los, porque eles não querem sua ajuda. Então tem que ficar longe, porque enquanto eles não buscarem ajuda, se é que um dia eles vão fazer isso, e você que acaba sendo afetada ou afetado no convívio com eles, porque eles são pessoas tóxicas, eles têm vários problemas emocionais, que eles não buscam ajuda e eles usam as pessoas para jogar esse lixo emocional deles nessas pessoas, para aliviar, né, o desespero que existe ali dentro deles. E isso ninguém merece, né, gente? A gente não tá aqui para ser saco de pancada de ninguém, somente Deus pode nos ajudar, tanto a nós quanto a eles, mas as pessoas têm que querer. É igual um vício, eu já fui viciada em cigarro. Eu tive que buscar ajuda, eu tive que querer. Enquanto as pessoas me falavam que aquilo fazia mal e que eu não devia fumar, porque isso e aquilo, eu tinha raiva, eu fumava mais ainda, mais frustrada ficava, porque eu já queria parar, mas eu não conseguia, porque o vício era maior. Quanto mais eu me aproximei de Deus, mais eu fui deixando a carne e voltando mais ao Espírito, a vontade de Deus para minha vida. E não a minha vontade ali momentânea, ilusória, anestesiando coisas que eu tinha que trabalhar, né, nas minhas emoções, para poder não buscar isso nas drogas, que no fim ia acabar me destruindo. Então, que Deus tenha misericórdia mesmo dessas pessoas, que elas possam ter essa consciência, que elas possam buscar ajuda, né? Porque é muito triste viver assim, mais triste ainda é quem vive com eles, né? Passando por todos esses transtornos com essas pessoas. E é isso, gente. Eu espero que esse testemunho tenha ajudado de certa maneira. Obrigada a você que enviou o seu testemunho, contando aqui toda a sua história. Se algum de vocês também já teve um convívio com um narcisista agressivo, viciado, deixa aqui nos comentários para que a gente possa aprender com a experiência de vocês também, ou então mande um relato aqui para relato.sobrevivente@hotmail.com, que eu venho aqui e eu compartilho com todos. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!